Ai, tem que se higienizar, né, gente? Tem que jogar, beber um pouquinho de álcool para também matar tudo que tem aqui dentro. Ai, exagero, né? Bom, eu e a Girafa, nós vamos agora falar sobre o lugar e a quarta parede, a nova etapa da Ivana Chubbuck. E vamos dar continuidade, né, nas ferramentas da Chubbuck. Estamos aí quase terminando, falta mais algumas ferramentas. E eu acho que tem muitas pessoas aí que já estão ansiosas para a gente começar a ensaiar, começar a fazer as aulas práticas, né? Isso, logo, logo nós vamos aguardar aí e ver como que serão as atividades. Provavelmente vai ser com máscaras. Volto a dizer que eu não estou usando máscaras porque eu estou sozinho aqui na cena, então não tem nenhum problema. O que quer dizer, né, o lugar e a quarta parede? Então, na verdade, é dotar a realidade física da sua personagem com os atributos de um lugar, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar, que é uma coisa, e depois a gente vai falar um pouco sobre a quarta parede. Ou seja, então é dotar essa realidade desse lugar e de uma quarta parede reais da sua vida. Sempre. Para vocês que estão pegando, né, ouvindo um pouco sobre a Ivana Chubbuck, ela sempre vai passar as técnicas de coisas pessoais da sua vida, tá? Outra coisa importante, eu falei muito em 2019, quando a gente vai fazer uma gravação, um trabalho, a gente não tem que carregar as nossas coisas pessoais para o set de gravação. Não é isso. Você não tem que ficar depressivo, você não tem que ficar dramático, você não tem que levar, não tem que ficar no set deprimido porque eu pensei numa coisa para me ajudar, mas aí agora eu não consigo esquecer aquilo. Não, não é isso, tá? Só que é o seguinte, a Ivana ela diz que são técnicas, tá? Vocês são técnicos, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, tá? Mas sempre fazendo o quê? Vai fazer uma cena de drama, se entrega. Se é para chorar, chore. Se é para brigar, brigue. Se é para fazer uma cena emocionante, faça. Acabou a cena, é diversão, é maravilha, eu quero ver como é que ficou, quero ver o meu trabalho, é isso, tá? Isso eu sempre falei, a Ivana, todos os dramaturgos, todos os autores, todos os especialistas nessa área, eles sempre falam isso, tá? Uma coisa é a vida pessoal, né, e outra coisa é a vida profissional. E tem que ter equilíbrio nisso. O que te ajudar no seu trabalho, beleza, use. Agora, se você vê que não vai ajudar, não usa. Não tem regra, tá? Então, vamos lá. O uso do lugar e da quarta parede, ele cria privacidade. Privacidade por quê? Vocês já imaginaram, no teatro, vai ajudar muito, porque você está no palco diante de uma plateia de 100, 300 pessoas. Então, você vai ter privacidade. Num set de gravação, a quantidade de pessoas pode até ser um pouco mais reduzidas, só que elas também estão um pouco mais próximas do set de gravação. Então, vai te dar mais privacidade, mesmo que o ambiente não seja privado. Mas isso vai te dar a sensação de privacidade. Ele vai também te dar a sensação de intimidade. Então, poxa, você vai estar interpretando com uma outra pessoa que às vezes você conheceu agora, porque está fazendo um filme, ou num teatro que às vezes você conhece há 2, 3 anos, só que você não está sozinho, você está com um monte de gente. Mas vai te dar intimidade, vai te dar mais essa aproximação com outro ator, e aí você vai desenvolver bem legal, mesmo que exista um monte de gente filmando, a plateia, enfim, isso vai te dar intimidade. Vai te dar também história. Isso aqui é fantástico, porque é aquela questão da imaginação que a gente vem falando desde o início. Para quem é do primeiro ano, a gente falou sobre a base da interpretação é a imaginação e vai te dar história. Se você vai fazer uma cena, uma sala de hospício, pensa uma cena numa sala de hospício com uma parede toda branca e apenas uma porta. Nossa, o que você vai fazer ali? Eu não tenho o que imaginar. Mas o ator tem que criar, ele tem que pensar, ele tem que imaginar o que vem antes, o que vem depois e tem que imaginar história. Você tem que pensar na história para dar ali uma vida para aquele cenário, para aquela cena. Vai dar também significado. Ou seja, por que você está ali? Por que o personagem está ali? Lembra que, lógico que você não tem que julgar o que o personagem está fazendo, você tem que garantir o direito do personagem fazer aquilo. Se ele vai matar alguém, garanta o direito dele fazer aquilo. Se ele vai salvar alguém, garanta o direito dele fazer isso. Então ele vai dar significado para o roteirista, ele vai dar significado para o roteiro inteiro. Vai dar segurança. Poxa,
segurança, né? Diante de tudo que a gente está falando, é a segurança, porque o inimigo da atuação, o que que é? A tensão, certo? Tensão vem através do quê? De ansiedade, de insegurança, ou seja, você começa a ter segurança, porque você está dominando todo o ambiente, tá? E também ele vai te dar a realidade, certo? Realidade que para mim tem um pouco parecido com um significado, porque ele vai te dar, vai dar uma naturalidade muito grande para você atuar, porque você vai, lembra daquela parede que eu acabei de falar, de um quarto vazio, de um hospício, uma parede branca, ali, o que você vai fazer ali? Você vai te dar uma realidade, você vai dar convicção da sua interpretação. Então, olha só quanta coisa que o lugar e a quarta parede vai beneficiar a interpretação. E fora o que eu já passei já desde a ferramenta número 1. Eu acho que, gente, não tem nenhum curso aqui no Brasil, acho que talvez tem uma escola em São Paulo que vem desenvolvendo essa técnica. É uma coisa assim totalmente inovadora aqui no Brasil e isso pode influenciar muito no futuro o trabalho de vocês. Então, essa ferramenta, ela deve apoiar e dar sentido às escolhas que você faz para as outras ferramentas. Sempre vai dar as escolhas, porque eu estou dando exemplo daquela parede de um hospício. Bom, se você vai fazer um louco ou se você vai fazer uma pessoa que foi presa indevidamente, para você estar ali, você tem que ter o seu objetivo de cena. Qual é o seu objetivo? É fazer com que o outro faça alguma coisa? Qual é o seu objetivo geral? É fazer com que eu tenha poder, é fazer com que eu seja validado, é fazer com que as pessoas me entendam. Quem que você está substituindo ali? Quem que é a substituição? Substituição sempre é por uma pessoa. Então, se não tiver ninguém na sala ali, não tem substituição. Agora, qual que é os objetos internos? Quais são os elementos internos que você imagina? Aí sim você pode pegar aquela parede branca que te assusta, você pode pensar numa coisa, num medo. Então, tudo isso vai ajudar vai intensificar a sua quarta parede e o seu lugar. Então, recorrendo à informação da história interna que você criou em cima do roteiro, você vai fazer a seguinte pergunta: que lugar da minha vida informará e tornará as escolhas que já fiz serem mais arriscadas? Isso é muito importante porque sempre a gente vai trabalhar com o risco. Por quê? Conflito, gente. Não tem história sem conflito. Toda boa história, toda boa interpretação tem um obstáculo. E a gente já falou dos obstáculos, que eles podem ser físicos, eles podem ser emocionais, eles podem ser uma parede branca, como eu acabei de falar. Eles podem ser... são infinitos, mas que vocês precisam identificar os obstáculos. Tá? E isso daí vai te dar mais risco, vai criar uma cena mais arriscada, porque aí você cria aquela sensação de desafio. Pô, eu tenho esse objetivo, eu vou reforçar mais ainda aquilo para ficar mais tenso, para o público gostar da minha interpretação, para o público... Porque aí vocês vão começar a ter uma noção como que a indústria do cinema, isso é mais focado para o cinema, como que isso é interessante, porque você pode ter uma boa direção, você pode ter uma boa produção, um bom cenário, mas se você não tem uma boa interpretação, não dá, você não ganha nenhum Oscar, né? Então, quando você faz tudo e aí você faz o seu trabalho bem feito, você tem um conjunto aí de coisas boas, de atividades que resultam num bom trabalho. Vamos imaginar um pouquinho aqui, eu vou passar um exemplo, depois a gente vai ver um exemplo em cima de um filme, o filme do Titanic, que é bem interessante também, com base do que a Ivana está falando. Então, suponhamos que o seu objetivo de cena seja fazer você admitir que você esteja errado, ou seja, que a outra pessoa, né, fazer você admitir que está errado ou se desculpar. Usando a figura da sua mãe como substituição, veja só, a gente vai falar aqui da mãe, mas é um exemplo que ela passa aqui e que pode ajudar, ou não. Se você nunca teve nenhum problema com a sua mãe, porque talvez você ainda tenha uma idade ainda, porque todo mundo vai ter, gente, isso é normal, é uma coisa natural, é até estranho quem não tenha problema com o pai, com a mãe, mas isso não significa que você não ame seu pai e sua mãe. Às vezes acontece, você quer ir no lugar, seu pai fala não, ali já é um conflito, né? E você vai ficar emburrado ou não, você vai obedecer, mas mesmo que você obedeça, você tem ali um conflito, tá? Normal. Então, vamos imaginar, você necessita de um lugar que aumente a sua realidade.
algo que intensifique a sensação de traição, por exemplo. Nós vamos imaginar, é o que a Ivana está falando aqui de traição, mas você pode falar pode pensar em qualquer outra coisa. Uma falta de confiança, porque você queria ir para um lugar, sua mãe falou, não vai, porque ali você... Não, mas confia em mim. Mas a mãe sempre pensa no bem, só que o filho, que é mal educado às vezes, né, acaba indo para o lugar e gera aquele conflito. Então, você impulsione a sua necessidade de alcançar a sua meta. Qual que é o seu objetivo de cena? Fazer você admitir que está errado e se desculpar. Tá? Então, com o propósito de achar o seu lugar, primeiro você deve identificar onde se passa a cena do roteiro. Tá? É em um lugar fechado? É um lugar aberto? É um espaço público? É privado? Isso vai te ajudar. E aí você identificando qual é o lugar que está sendo desenvolvido, né? Qual é o lugar do roteiro, você vai ter o quê? Você vai relacionar esse espaço aí do roteiro com o lugar da sua vida. Veja, aí é que começa a ficar interessante. Você vai pegar uma coisa, você vai relacionar, bom, tá passando no trem. Mas não andei num trem. Mas você pode imaginar um ônibus, que vai dar a mesma coisa. Tá sendo num avião, nunca andei de avião. Bom, imagina uma montanha-russa, imagina um ônibus também descendo uma ladeira, enfim. É imaginação, gente. Se vocês não têm imaginação, para. E aí, nesse caso que a Ivana está dando exemplo aqui, nesse caso, como a Ivana está falando aqui, é fazer com que fazer alguém admitir que está errado e se desculpar, usando a sua mãe como substituição, o exemplo aqui. Então, você teria que pensar em um lugar onde você foi enganado ou decepcionado pela sua mãe, por exemplo. Tá? Um dia que você quis ir no cinema, não, você não vai porque você talvez ficou um pouco decepcionada, tá? Ou mimada, ou qualquer coisa. Pensa nesse lugar e aí você coloca isso na cena, que isso vai te ajudar, vai te dar vai intensificar a interpretação. Então, um exemplo aqui, né? Acontece num restaurante, por exemplo, vamos imaginar que a cena acontece num restaurante. Então, você pensa num lugar onde a sua família costumava comer ou jantar. Eu nunca fui no restaurante, mas não é possível que você nunca tenha comido numa mesa, num jantar, num almoço. Né? Pode ser que nesse momento você não esteja fazendo desse jeito, que hoje em dia está todo mundo comendo no quarto, está todo mundo separado. Mas teve algum momento da sua vida, tem que ter, gente, porque não é possível. Né? Mas também se não tem, você imagina, lembra aquilo que eu falei, da imaginação. E se não foi e se você vê que, peraí, eu não tive nunca mesmo nenhuma cena de jantar com a minha mãe, então muda a mãe, coloca outra pessoa, colocar a minha amiga, uma melhor amiga, uma tia, um padrasto, enfim, coloca qualquer outra pessoa, aí é substituição. Aí se você vê que não dá, bom, eu nunca tive nenhuma cena com a minha mãe, então eu vou pensar no meu pai, vou pensar na minha avó, que sempre me cuidou. Aí você tem que voltar lá no início e fazer fazer a substituição. Porque lembra que a substituição aqui da Ivana, ela é as primeiras ferramentas ali. A gente está indo agora para o lugar da quarta parede. Se você não definiu a substituição, você tem que voltar, tá? Enfim, então você pega um exemplo da sua mãe num restaurante, você imagina aquela cena, e aí quando você entrar em cena, naquela cena dentro do restaurante, vai te ajudar, vai melhorar bastante a interpretação. Bom, a gente vai ver agora uma cena do Titanic. Então, em um determinado momento da cena no filme Titanic, a personagem Jack faz um desenho da Rose, né, que todo mundo já deve ter assistido. Exceto pelo seu colar valioso. Rose está completamente nua. Rose é uma garota de alta sociedade, está noiva de Cal, um jovem rico e manipulador. Jack, por outro lado, é jovem, pobre e não tem família. Ele ganhou sua passagem na terceira classe do navio de um jogo de cartas. Então, o objetivo de Rose é fazer você, Jack, se apaixonar por mim. Lembra, o objetivo de cena, vou estar sempre falando isso para não confundir. O objetivo de cena é sempre fazer com que o outro reaja a alguma coisa. Então, se eu fosse a Rose e você que está assistindo seria o Jack, eu ia falar, o meu objetivo de cena é fazer com que você se apaixone por mim, tá? Naturalmente, o espaço de cena é privado e fechado. Embora exista o quê? Os obstáculos, as possibilidades de que a mãe ou o noivo de Rose apareçam e se surpreendam a qualquer momento, certo? Esse é apenas um dos muitos obstáculos que você precisa levar em consideração para interpretar essa cena. E é aquilo que a gente falou, do risco.
cria, você tem que intensificar todos os riscos possíveis para que você faça uma boa interpretação, para que você sinta a cena e não que ela seja mecânica, falsa ou que isso aí é uma coisa de amadorismo. É apropriado, confie, eu garanto. Aqui é a sala de estar. Essa luz é boa? Quê? Artistas não precisam de luz? Claro, mas não estou acostumado a trabalhar em condições tão terríveis. Monet, Conhece o trabalho dele? é claro. Olha só como ele usa as cores, não é maravilhoso? Eu sei, é extraordinário. O Cal insiste em levar esse cofre horrível por onde vai. Você por acaso sabe se ele vai chegar logo? Ele não vai voltar enquanto houver charutos e brandy. Que beleza. O que é isso, Safira? É um diamante. Uma peça muito rara. Jack, eu quero que me desenhe como uma de suas francesas. Usando isso. Está bem. Usando somente isso. A última coisa que quero é mais um retrato meu parecendo uma boneca de porcelana. Como cliente que paga, espero ter aquilo que eu quero. Ali na cama, no sofá. Deite. E agora você pode colocar o braço de volta onde ele estava. Isso. E coloca o seu outro braço um pouco para cima com a mão perto do rosto. Agora, abaixa a cabeça. Olhando para mim, sempre olhando para mim. E tenta ficar parada. Tão sério? Grande senhor grande artista. Eu não imagino o senhor Monet corando. Ele pinta paisagens. Relaxa o rosto. Desculpe. Não pode rir. Bom,
Então, vocês viram aí, é uma cena muito bacana, maravilhosa, né? Bem feita, bem elaborada, passa uma mensagem de equilíbrio, de amor, né? De sedução, mas também veja que ela corre um risco. Então, por exemplo, olha, quais são os obstáculos da Rose? Possível rejeição, por exemplo. Né? Ela está nua, ela não se sente confortável com o corpo dela, e isso, né, no caso dela, a Ivana ela fala para especificar bastante. Você tem vergonha do que mesmo do seu corpo? Então isso ajuda a você criar mais esse obstáculo. E se ele pensar que eu sou uma mulher fácil? Ou seja, isso é um obstáculo também que a atriz que interpretou a Rose poderia colocar para ficar ali, para dar uma coisa, né, para ajudar na interpretação e para intensificar os obstáculos. Aí o meu noivo pode entrar a qualquer momento e matar o Jack, ou me matar, ou matar os dois. Minha mãe poderia entrar no quarto a qualquer momento e ter um ataque, porque a mãe dela também é bem chatinha, assim, né? Ela é bem rigorosa. As diferenças sociais entre nós, isso também são os obstáculos, tá? Então, se você estivesse interpretando o papel da Rose, obviamente você não ia imaginar aquela sala luxuosa ali, porque no navio, porque, né, primeiro que você nunca teve no Titanic, mas o que você vai fazer? Você vai achar um lugar que vai te dar força, né, que aconteça, né, que tenha aqueles momentos que a gente acabou de falar ali, rejeição. Então, qual é o lugar que você pode ter rejeição? Um lugar que você sente que você está nua. Então, você pode pensar assim, no banheiro, no seu quarto. É um lugar que vai te dar aquelas questões lá de intimidade, de privacidade. E isso vai ajudar muito na interpretação. Então, assim como todas as ferramentas da Ivana Shubuki, sempre reproduz os aspectos físicos do roteiro a partir de um ponto de vista emocional. Pega toda... num restaurante, numa sala de psicopatia lá, de asilo, enfim, qualquer coisa. Você tem que pegar aquela questão física que está no roteiro e levar para uma coisa emocional, e isso de preferência da sua vida. Que aí você tem controle, você já vivenciou, e aí você vai dar cor para aquela interpretação, para aquele momento. Então, por exemplo, vamos pensar aqui algumas dicas que a Ivana dá em cima do Titanic. Lugares que serviriam para substituir a cabine do Titanic. Se a substituição para você, para o Jack, é o seu ex, ou seja, seu ex-marido, seu ex-namorado, seu ex-ficante, por quem você ainda tem algum sentimento, porque isso é importante. Então, o lugar ele seria o quê? A sala de estar do seu ex ou da sua ex. Essa escolha leva você naturalmente a reviver os acontecimentos da sua história com essa pessoa, tá? Bem como os perigos de voltar a se magoar, os perigos de voltar a gostar da pessoa, enfim, várias possibilidades. São os obstáculos. Para você que também nunca namorou, vamos pensar então num amigo, numa amiga de infância, no melhor amigo. Você pode pensar nisso, tá? Mas um amigo que, por exemplo, te traiu, né? Você ficou magoado. A moçada hoje em dia, qualquer coisinha, não curtiu o meu post. Ou não, então a pessoa já fica triste. Então, mesmo que para você que tem de 10, 15, 20 anos, enfim, isso ajuda também, tá? Tem que ser uma coisa que seja da sua vida. E é da sua vida, não liga para o que os outros estão pensando. A gente vem sempre falando aqui que nada é absoluto. Você sempre vai fazer vários testes, você sempre vai fazer várias tentativas até você achar aquilo que seja melhor. Se você viu que, se você fosse interpretar, no caso, o papel da Rose, você tem que pensar em várias possibilidades. Pode ser um ex, pode ser um ex-amigo, pode ser qualquer possibilidade, tá? Então, tendo identificado alguns aspectos que podem ser usados como lugar, baseados no seu objetivo de cena, que é fazer com que o outro faça alguma coisa, e na sua substituição, que é pegar o outro ator e substituir por uma pessoa da sua vida pessoal, você deve criá-lo. Criar um lugar significa adotar o espaço, ou seja, um estúdio, um palco, uma sala de aula, com os atributos do seu lugar pessoal escolhido. Muito simples, gente, é isso, tá? E olha que interessante, então, tendo escolhido o melhor lugar, dote especialmente o set de filmagem existente com a realidade de que existe no espaço do lugar pessoal que você escolheu. Isso é importante. Vai pegar qualquer set de gravação, numa fazenda, num carro, imagina sempre um momento da sua vida
Mas, lógico, pensando no seu objetivo de cena, pensando em integrar o momento da sua vida com a cena. Não vai colocar qualquer cena, senão vai ficar confuso. Então, se você está trabalhando em um palco, dote o lugar antes de cada ensaio. No caso do cinema ou da televisão, fique pelo menos 10, 15 minutos do set onde a cena será filmada. Isso eu já falei várias vezes. Quando a gente vai gravar, isso é uma questão até de concentração. Observe o palco, observe o ambiente, o set de gravação, o que aconteceu ali antes. Vai imaginando todas as cenas que aconteceram antes, se não tem aquilo no roteiro. Mesmo se tem alguma, se você já gravou as cenas anteriores, imagina outras cenas. Vai sempre imaginando, vai sempre ajudando. É claro que se você já gravou várias cenas naquele lugar, você já está super identificado, já está íntimo do lugar, já está bem bacana. Agora, quando você chega a primeira vez, e aqui na academia, como a gente grava várias cenas, com vários momentos, então sempre vai acontecer isso. Chega no lugar, observa o ambiente, observa todo o espaço. E ela fala aqui, ó, dura até 10, 15 minutos, não é uma coisa rápida mesmo, gente, é uma coisa para você identificar, você ter intimidade com o lugar, tá? Então você crie o seu lugar, fique confortável nele e torne-se real para você. E, claro, lembrando dos momentos de acontecimentos, experiências emocionalmente apropriadas que acontecem ali, tá? Isso é fundamental. Então, usar o lugar de sua infância pode ser extremamente poderoso, por ser tão fundamental. As lembranças que decorrem da nossa infância são potentes, porque grande parte do que somos hoje deriva de experiências passadas. Agora a gente vai falar um pouquinho da quarta parede, que também, gente, é um complemento, é mais uma extensão ali do que a Ivana está falando, né? O lugar já é a quarta parede. Então, a quarta parede é a dimensão do lugar, é a dimensão que dá privacidade ao espaço onde você está trabalhando. É no palco, no estúdio, numa locação, separando os atores e o palco ou set da plateia e da equipe de filmagem. Então, a quarta parede, que a Ivana diz aqui, é a barreira do palco ou do set. Ela delimita seu lugar, estabelecendo uma sensação de intimidade e de privacidade. Quando você está personalizando o piso, a parede, os móveis e o set de gravação com o lugar da sua escolha, também tem de dotar com algo pessoal o que está na quarta parede. Na sua escolha pessoal de lugar, a quarta parede real pode consistir em uma cômoda, uma escultura, em uma janela, embora o set haja uma câmera e luzes na área onde seria a quarta parede. Isso que é interessante. Às vezes a gente vai no teatro, por exemplo, não tem a quarta parede, mas a gente tem que imaginar, né? No cinema também. Às vezes uma janela vai lembrar você de um momento, um objeto de cena vai lembrar você de um momento da sua vida. Simples, é isso. Você, além do lugar, você também tem que imaginar essa quarta parede, que às vezes ela não existe. E isso vai ajudar muito a realmente dar certeza, a dar mais realidade para a cena. Aqui, então, para concluir, a quarta parede por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, vamos imaginar que ao invés da câmera tivesse uma parede. Aí eu estaria falando com quem? Com a parede? Fica estranho, né? É porque eu estou olhando para a câmera. Mas é mais ou menos isso. Então você imagina aquela cena, aquela parede lá, né? Que não tem parede, na verdade, é a quarta parede, que tem todas as câmeras. Imagine que a câmera é um objeto do próprio cenário. É um armário, é um quadro, é isso, tá? Que isso vai te dar naturalidade e intimidade com todos os objetos de cena. Usar a quarta parede é a regra, é o segredo para você passar num teste de novela, num teste de cinema. Porque num teste você sempre vai... Primeiro que num teste você vai estar bem tenso, você vai estar nervoso, né? Vai estar desesperado ali para ganhar um emprego, por exemplo, ou para ser reconhecido. E aí, você usando a quarta parede, você não vai ter medo da quantidade de pessoas que vão estar ali assistindo, porque a quarta parede ela não existe. Ela é o quê? O lugar onde estão os técnicos, a equipe. Então, você dotando aquele lugar, imaginando, trocando, substituindo, vai te ajudar muito. Você não vai ficar desesperado, tá? Até agora, os exemplos foram dados em set de gravação. Agora, se for numa externa, não muda muita coisa, mas aí você vai imaginar o quê? Se tem ali uma equipe gravando, você imagina o horizonte, os prédios. Você continua imaginando que
que ali tem um cenário, que ali tem uma continuidade de um momento da sua vida. Isso daí vai ajudar muito também. A gente vai passar agora uns exemplos de lugar e quarta parede, privado e interno. Por exemplo, sua casa, seu escritório, o quarto de um hospital, o quarto de um hotel ou um motel. Por exemplo, o lugar da quarta parede agora é um lugar público, um restaurante, uma sala de espera de um hospital, uma sala de espera de um consultório médico, um tribunal, sua casa, um cinema ou teatro, um bar, um avião, um trem e assim vai. Agora a gente vai falar um pouquinho para concluir. Quando a cena é dentro de um carro, é muito simples também. A gente pega um momento, se a cena, por exemplo, é uma cena de um passeio feliz, então você recorre a um momento quando você tinha 5 anos ou quando você era mais jovem e andava juntos com a sua família. Se é um momento uma cena que vai te passar entusiasmo, liberdade, lembra do primeiro momento que você andou num carro, que você ganhou um carro, que você comprou um carro, enfim. Ou então, se é, por exemplo, uma cena trágica, aí você lembra algum momento quando você entrou num carro e foi para um lugar ruim. Isso aí é só para te dar aquela cor da interpretação, aquele desenho da interpretação. Não é para ficar, não é para ser sofrido, não é para ser doloroso, nada. É só para dar uma leve sutileza na interpretação, tá? Agora, por exemplo, você vai fazer uma cena de comédia, como a gente fez algumas vezes aqui, uma cena de comédia no carro, e aí você imagina uma cena, você entrando num carro com a sua família, se divertindo. Agora, se é uma coisa que nunca aconteceu na sua vida, você vai partir para o quê? Para a imaginação. Simples e imaginação técnica mesmo. Porque aí não tem como você lembrar de uma cena, já que você nunca vivenciou aquilo, você tem que partir para a imaginação e para a técnica de interpretação, que aí já resolve todo o problema, tá? Então é isso, gente. Lugar e quarta parede são ferramentas necessárias para a atuação. Não ignore nem esqueça de usá-las, certo? Vai entrar num palco, imagina que você está entrando agora num cenário da sua vida. Vai fazer um set de gravação, a mesma coisa, tá? Nós falamos na aula anterior de momento anterior. Isso é outra coisa, certo? Porque antes de você entrar para aquela quarta parede, vocês têm um momento anterior ali que acontece na sua vida ou que você imagina que aconteceu no roteiro, tá bom? É isso. As técnicas da Ivana, elas são, por mais que ela passe aqui as teorias, a gente vai aprender muito na prática, tá? Mas pelo menos já tem como vocês terem uma noção dessas ferramentas, beleza? Então até a próxima aula e fui!